A cidade estava em escombros. Prédios desmoronados formavam um labirinto de concreto quebrado e vigas de ferro retorcidas. Entre a fumaça e a destruição, movia-se uma figura solitária, graciosa e letal, embora claramente à beira da derrota. Ayami Yukimura, cabelos negros presos em um rabo de cavalo alto, balançando a cada passo, com mechas prateadas que refletiam a luz alaranjada dos incêndios. Os olhos verdes, intensos como esmeraldas, ardiam com determinação, em contraste com a pele pálida marcada por cortes e pela sujeira da batalha. Vestia um uniforme militar modificado, jaqueta preta de couro reforçado nos ombros e cotovelos, calças táticas ajustadas para a liberdade de movimento, botas de combate com fivelas metálicas subindo até os joelhos e luvas sem dedos que revelavam unhas pintadas em vermelho sangue. Uma katana reluzia presa nas costas, enquanto duas adagas menores adornavam sua cintura. Diante dela, 3 aranhas colossais com torso humanoide recoberto por escamas e 8 pernas que terminavam em lâminas ósseas. Ayami já estava exausta. O sangue escorria de ferimentos abertos, um corte profundo na testa cobria o olho esquerdo, rasgos no uniforme mostravam cortes adicionais, e sua perna direita cedia, forçando-a a mancar. As criaturas a cercavam, aguardando o momento final. Seus membros grotescos se aproximavam, roçando os tornozelos de Ayami com secreção ácida. Ela tentou saltar para trás, mas a perna falhou. Caiu de joelhos, ofegante, a katana trêmula nas mãos cansadas. Não, ainda tenho vidas para proteger. Murmurou, se esforçando para se levantar. As aranhas atacaram juntas. Suas lâminas ósseas convergiam para o coração da guerreira. Uma voz ecoou dentro do sonho. Eu lhe concedo recuperação. Sobreviva. Em um prédio próximo, uma tela LED gigante lutava contra a interferência até estabilizar. Um repórter tenso surgiu na imagem, gravata torta e suor na testa. Aqui é Tomás Nakamura, TV Mundial. São 15h32 do dia 20 de dezembro de 2025. Já se passaram 72 horas desde que a explosão solar classe X9 atingiu o planeta, causando a chamada ruptura dimensional. Fendas estão surgindo pelo globo, liberando criaturas que desafiam nossa realidade. Imagens aéreas invadiram a tela. Paris com a Torre Eiffel destruída por algo semelhante a um dragão, Nova York dominada por tentáculos gigantes brotando do Central Park, Tóquio em evacuação enquanto monstros invadiam as ruas. As Forças Armadas Unificadas lutam com coragem, mas as perdas são devastadoras. Relatos ainda não confirmados indicam que mulheres estão despertando poderes sobrenaturais para enfrentar tais horrores. Cientistas sugerem que a energia dimensional responde a um instinto protetor maternal, despertado em situações extremas para defender outros. A tela falhou e cortou em estática. No campo de batalha, algo impossível aconteceu. Uma aura azul esmeralda começou a emanar de Ayami. Seus ferimentos fecharam, sua postura se firmou e os olhos brilharam com intensidade sobre-humana. Flash! Da katana partiu uma rajada de vento cortante que dividiu a primeira criatura ao meio, desintegrando-a em fumaça negra. As duas restantes avançaram, mas Ayami tornou-se um borrão. Suas adagas atingiram pontos vitais com precisão, uma perfurou o coração, outra atravessou a base do crânio. A fera ruiu no mesmo instante. A última tentou fugir, mas Ayami já estava no ar. A lâmina caiu como um meteoro, cravando-se no olho central. A criatura implodiu em fumaça púrpura, deixando apenas um buraco fumegante. Ayami pousou com leveza, mas a aura esverdeada se dissipava. Olhou para as próprias mãos, confusa. O que foi isso? Murmurou. Senti como se alguém tivesse me emprestado força. Hiroshi Tanaka despertou sobressaltado, o corpo curvando-se como se tivesse levado um soco. Suor frio escorria. Aos 23 anos, com 1,75 metros, aparência juvenil, cabelos castanhos sempre desgrenhados e olhos amendoados atrás de óculos quadrados, vestia apenas uma camiseta cinza gasta e shorts de dormir azuis. As mãos trêmulas afundaram no cabelo encharcado. Que sonho intenso! Murmurou, a voz rouca. Aquela mulher parecia um samurai. A lembrança permanecia vívida. Ele havia tentado alcançá-la. Sentirá algo estranho, um instinto protetor inédito. Cambaleou até o banheiro minúsculo do apartamento bagunçado. Jogou água fria no rosto. Ao erguer os olhos para o espelho embaçado, quase gritou. Diante dele, flutuava uma tela holográfica verde esmeralda. Sistema Guardião ativado. Guardião, Hiroshi Tanaka. Nível 1. Habilidade primária. Bênção da regeneração.
Concessão protetora. Status atual. Receptoras vinculadas, 0. Ecos disponíveis, 0. Aguardando o primeiro vínculo estável. Habilidade desbloqueada. Instinto maternal. Permite conceder poderes a mulheres em perigo. Ecos. Receptoras geram ecos permanentes e obedientes. Hiroshi piscou, mas a tela não desapareceu. Ela pulsava com a mesma luz verde do sonho. Isso não pode ser. Murmurou, tocando o holograma. Ondas de energia responderam ao toque. Conexão onírica. Ayami Yukimura. Então ela. O coração disparou. Se o sistema era real, Ayami também era. No trabalho, na Yamamoto Corp, Hiroshi parecia ainda mais distraído. Chegou atrasado, cabelo bagunçado, expressão vazia. Olha só, zombou Kenji Watanabe. O Tanaka parece ainda mais fora do mundo. O que foi agora? Sonhou que era herói de anime, não é? Deixa eu adivinhar, disse Yuki Sato. Alguma garota linda te achou interessante no sonho? Patético. Risadas ecoaram. O rosto de Hiroshi queimou. Hiroshi. A voz de Takeshi Mori silenciou a sala. Pare de viajar e organize esses relatórios. Prepare também a conferência das 14 horas. Nossa nova CEO chega hoje. CEO nova? Perguntou Kenji. Sim, uma tal Yukimura. Jovem, mas já liderou operações militares. Passou por coisas únicas durante os desastres. Hiroshi congelou. Yukimura, gaguejou. Isso mesmo. Ayami Yukimura. Duvido que alguém como você a conheça. Takeshi riu. O mundo girou. O sonho não era apenas sonho. Ela estava vindo. Às 13 horas, todos estavam reunidos na sala de conferências. Hiroshi, no fundo, tentava controlar os tremores. O sistema surgia repetidamente, avisando. Receptora se aproximando. Vínculo instável. Requer autorização. A porta abriu-se. Ela entrou. Exatamente como no sonho, mas diferente. Os cabelos soltos em ondas escuras, mechas prateadas refletindo a luz. Os olhos verdes ainda intensos, porém mais profundos, como de quem viu horrores. Em vez da armadura, um terno preto impecável, transbordando autoridade. Hiroshi notou detalhes que o fizeram tremer, a forma como ela expressava o seu olhar, e o leve brilho verde escondido em seus olhos. Bom dia, sua voz soou firme. Sou Ayami Yukimura, a nova CEO. Falou sobre reestruturação e protocolos de segurança, preparando a empresa para tempos difíceis. Mas Hiroshi mal ouvia. O coração pulsava, a energia formigava em suas mãos. De repente, Ayami parou. Seu olhar percorreu a sala até encontrar o de Hiroshi. O tempo congelou. Por um instante, ambos foram envolvidos por uma luz azul que ninguém mais percebeu. Ayami piscou, e o brilho sumiu. Ainda assim, ela continuou a observá-lo, intrigada, até concluir a apresentação e sair, não sem lançar um último olhar a ele. O resto do dia foi impossível. O sistema insistia. Vínculo detectado mais forte. Receptora nas proximidades. Formação de eco, 0%. Às 17h30, já fora do prédio, Hiroshi a viu parada na calçada, encarando o céu com expressão séria. Em mãos, um tablet exibia notícias assustadoras de portais se abrindo em todo o mundo. Ele hesitou. Explicar seria ridículo. Oi, eu te salvei em um sonho e agora tenho poderes mágicos. Como se sentisse o olhar dele, Ayami se virou. Aproximou-se. Você. Disse lentamente. Eu já o vi antes. Hiroshi engoliu seco. Sou Hiroshi Tanaka, do 15º andar. Não é isso. Ela insistiu. É outra coisa. Você me parece familiar, como se já tivesse me encontrado. Antes que pudesse responder, o chão tremeu. Gritos ecoaram. Uma fenda púrpura se abriu no céu, cuspindo horrores. O sistema explodiu em alertas. Ameaça dimensional detectada. Receptora em perigo iminente. 5 aranhas colossais emergiram. Ayami as fitou, os olhos endurecidos, mas voltou-se para Hiroshi. Hiroshi disse com urgência, se esconda. Eu sinto que elas vieram atrás de nós dois. O chão tremeu quando a primeira das aranhas colossais desceu sobre o asfalto, as patas ossudas se cravando no concreto como lâminas atravessando manteiga. Logo vieram as demais, uma após a outra,
até que 5 monstros cercavam a rua. Seus troncos grotescamente fortes eram cobertos por placas de escamas, e das bocas escorria uma secreção verde que, ao tocar o solo, fazia a pedra borbulhar e dissolver. O ar se encheu de um chiado úmido e metálico, como uma orquestra de guilhotinas prestes a cair. As pessoas correram em todas as direções. Carros tentavam dar marcha ré, batendo uns nos outros. Gritos cortavam o caos, mas, em poucos segundos, todos que estavam na rua desapareceram para trás de portas trancadas e vidros fumê. Restou apenas uma figura diante dos monstros. Ayami Yukimura. De terno preto impecável e sapatos sociais, ela parecia mais pronta para uma reunião do que para a guerra. Os cabelos agora soltos desciam como ondas escuras, refletindo em prateado sob as luzes oscilantes da rua. Mas não havia hesitação em seus olhos. Ela encarou as 5 criaturas como se fosse a única barreira entre elas e todos ao redor. Lá de cima, nos andares do prédio corporativo, rostos se amontoavam nas janelas. Kenji Watanabe batia no vidro, pálido, a boca se abrindo em súplicas inaudíveis. Yuki Sato chorava convulsivamente, agarrada a outra colega. Nenhum deles parecia lembrar que, poucas horas antes, riam de Hiroshi Tanaka. Agora, eram apenas prisioneiros impotentes de seu próprio medo. E Hiroshi estava encolhido junto à entrada lateral do prédio, respirando tão rápido que parecia sufocar. Seus olhos se fixavam em Ayami, em sua postura ereta, na coragem que não fazia sentido algum. A cada passo das aranhas, seu coração batia como um tambor em desespero. O sistema não lhe dava trégua. Ameaça dimensional detectada. Receptora em perigo iminente. Status: intervenção recomendada. Mas Hiroshi não se moveu. Ainda não. As aranhas atacaram ao mesmo tempo. 5 lâminas ósseas desceram contra Ayami como uma tempestade de guilhotinas. Ela mergulhou para o lado, rolando pelo asfalto, o blazer riscando o chão. O ataque acertou um carro próximo, que foi partido ao meio com um estrondo metálico. A sirene disparou em meio ao caos. Ayami se ergueu rapidamente, olhos vasculhando os arredores. Encontrou uma barra de ferro retorcida, pedaço de grade arrebentada pela pancada. Agarrou-a sem hesitar, girando-a entre as mãos como se fosse um bastão de combate. Venham, malditas! A voz saiu firme, grave, quase calma. As criaturas avançaram em círculo. 2 pela frente, 2 pelos lados, uma se arrastando pelas paredes do prédio, como se quisesse cercá-la em todas as direções. O chiado metálico de suas patas arranhava os ouvidos. A primeira investiu. Ayami girou a barra de ferro com precisão e acertou o joelho articulado da besta. O estalo ecoou como ossos se partindo. A criatura recuou, rangendo. Mas outra já vinha por trás. Ela girou sobre o próprio eixo, o ferro raspando contra as lâminas ósseas. As faíscas iluminaram sua expressão tensa. Conseguiu desviar do golpe principal, mas uma das lâminas atingiu de raspão seu ombro. O terno rasgou, e o sangue se espalhou em vermelho vivo. Hiroshi ofegou em silêncio, as pernas tremendo. Status da receptora. Ferida. Ação recomendada. Concessão de poderes. Habilidades disponíveis. Ativa. Transmutação de objetos em armas. Passiva. Cura regenerativa. Ele fechou os olhos, balançando a cabeça. Isso não pode, isso não existe. Mas, quando abriu novamente, Ayami já enfrentava 2 criaturas ao mesmo tempo. Ela ergueu o ferro contra uma lâmina que descia, mas a força era brutal. O impacto jogou-a de joelhos. Outra besta aproveitou e desferiu um golpe lateral, cuja ponta atingiu sua coxa. O sangue jorrou em linha vermelha sobre o asfalto. Ela gritou. Com um esforço sobre-humano, girou o corpo e fincou um pedaço de metal no olho da criatura mais próxima. A explosão de fumaça púrpura foi instantânea, o monstro desmoronando em nada. E um pequeno cristal ficou caído no chão. Uma vitória. Mas o preço era alto. Ayami estava ferida em 2 pontos, respirando com dificuldade, e ainda restavam 4. Lá de cima, os colegas batiam nas janelas, horrorizados. Kenji gritava algo que Hiroshi não conseguia ouvir. Yuki parecia paralisado pelo choro. E o sistema continuava pulsando diante dele. Guardião, sua receptora corre risco crítico. Ação disponível. Conceder poderes. Aceitar. Sim ou não. Hiroshi caiu de joelhos. O suor escorria por seu rosto. Ele não entendia. Não sabia lutar. Não era herói. Mas cada vez que via Ayami sangrar, algo dentro dele gritava para agir.
As aranhas recuaram por instantes, reorganizando o cerco. Ayame respirou fundo, apoiando-se em uma barra de ferro agora manchada de sangue negro. Seu olhar se ergueu, e encontrou o dele. Por um segundo, Hiroshi teve a impressão de que ela o via ali, mesmo com toda a distância e o caos. E nesse instante, a escolha deixou de parecer impossível. Se isso for loucura, murmurou, apertando os punhos. Então vou enlouquecer. Ele tocou a janela verde diante de si. Ação confirmada. Habilidade ativa. Transmutação de objetos. Habilidade passiva. Cura regenerativa. Selecione a receptora. Ayame Yukimura. Sussurrou, como um voto. Naquele momento, o ar ao redor dela pareceu tremer. Um holograma verde-esmeralda surgiu diante de seus olhos ofegantes. Guardião Hiroshi Tanaka. Deseja conceder-lhe habilidades. Ativa. Transmutação de objetos em armas. Passiva. Cura regenerativa. Aceitar presente. Sim ou não? Ayame piscou, surpresa. O sangue escorria de seus ferimentos, mas sua mente processava rápido. Olhou de relance para Hiroshi, escondido perto da entrada. Seus olhos brilharam de algo entre choque e reconhecimento. As aranhas chiavam, preparando-se para atacar novamente. O tempo parecia suspenso. E a escolha estava diante dela. O sistema silencioso ecoou na mente de Ayame, como uma voz metálica reverberando no fundo de sua alma. Guardião Hiroshi Tanaka. Deseja conceder-lhe habilidades. Item ativa. Transmutação de objetos em armas. Item passiva. Cura regenerativa. Ayame respirou fundo. A força recém-descoberta queimava em suas veias como fogo líquido. Aceitar significava depender de Hiroshi de um jeito que jamais havia imaginado, mas também era a única chance de sobreviver e proteger as pessoas. Com um aceno mental firme, ela respondeu. Sim. Aceito. No mesmo instante, o ar ao lado de Hiroshi vibrou. Uma silhueta translúcida tomou forma, solidificando-se em segundos. Era um reflexo perfeito de Ayame, trajada para a guerra, olhar feroz e corpo pronto para o ataque. O Eco ergueu a cabeça, encarou Hiroshi e falou em voz neutra. Estou aguardando seu comando. O coração de Hiroshi disparava. Ele ergueu a mão hesitante, como se a própria ordem pesasse em sua garganta. A ajude, Ayame. Ataque. Sem questionar, o Eco lançou-se à frente. Sua lâmina atravessou a carapaça de uma das aranhas, o impacto ressoando como trovão. O corpo da criatura se contorceu antes de tombar no chão. Uma nova mensagem brilhou diante dos olhos de Hiroshi. Habilidade adquirida. Enfraquecimento das articulações. Descrição. Todo alvo em um raio de 500 metros terá suas articulações temporariamente enfraquecidas, tornando suas juntas vulneráveis a ataques subsequentes. Um calor tomou conta de seus braços, espalhando-se pelo corpo. Ele concentrou-se, estendendo a mão em direção a outra aranha distante. Um brilho etéreo percorreu o ar, e as patas da criatura tremeram violentamente, incapazes de sustentar seu peso. Ayame, agora! Gritou com firmeza. Ela não hesitou. Pedaços de concreto e ferro espalhados pelo campo se moldaram em lâminas cintilantes, que cortaram o ar como bumerangues de aço. O golpe certeiro derrubou a criatura enfraquecida. O Eco lutava ao lado dela, implacável. Os movimentos eram letais e sincronizados, cada ataque ampliando o estrago causado pela habilidade de Hiroshi. Uma a uma, as aranhas caíam, impotentes diante da fusão de forças. Quando a última criatura desmoronou, o campo ficou em silêncio. Ayame respirava ofegante, mas mantinha-se de pé. O Eco recuou alguns passos e permaneceu imóvel, aguardando novas ordens. Ela então se virou para Hiroshi. Ele permanecia de joelhos, o corpo trêmulo, mas os olhos brilhando com a intensidade de quem finalmente tinha voz naquela guerra. Hiroshi, disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Você me deu forças. Obrigada. Seu olhar se desviou para o Eco, que ainda aguardava em silêncio, como uma sombra viva. Ayame franziu a testa, inquieta. Mas agora quero que me explique. Quem é essa versão de mim que luta ao nosso lado? De repente no telão do prédio, anúncio de batalha de uma mulher enfrentando 2 ogros e toda machucada. Ayame puxou Hiroshi pelo braço e falou, vamos aqui perto. Entraram no carro. O que está acontecendo, Hiroshi? De onde essas criaturas estão vindo? Senhora Ayame, pelo que entendi, foi por causa de uma grande explosão solar que rompeu a camada protetora da Terra.
Parece que isso abriu portais dimensionais de outros mundos para cá. E no noticiário disseram que apenas as mulheres adquiriram habilidades após a explosão solar. Hiroshi, mas você adquiriu habilidades, então não são só as mulheres. E se não fosse você, eu teria morrido. Então, senhora Ayame, eu também não sei explicar. Eu nem acreditei quando descobri que tinha poderes. De repente, uma tela apareceu para ele. Receptora próxima. Deseja conceder habilidades? Antes que pudesse entender direito, entre os escombros ele viu 4 minotauros. O que é isso? Isso é impossível. São minotauros. Ayame ficou assustada. Como pode ser? Eles são reais, eu pensei que eram só histórias. No centro dos minotauros havia uma mulher de aproximadamente 20 anos, cabelos loiros, calça jeans azul, camiseta preta e tênis preto. Ela segurava uma bola de fogo nas mãos e lançava contra as criaturas, mas aparentemente não causava dano, apenas as assustava. Hiroshi parou o carro e apertou na tela, conceder habilidades para a receptora. A mulher viu uma tela translúcida surgir diante dela e ficou confusa, sem entender. Enquanto isso, Ayame entrou na luta. Ela pegou uma barra de aço e a transmutou em uma espada afiada. Hiroshi invocou o eco de Ayame e o enviou para a batalha. Em seguida estendeu a mão e usou sua habilidade de enfraquecer articulações. Os minotauros, antes imponentes, caíram de joelhos. Seus machados despencaram, pois já não conseguiam segurar o peso. O eco de Ayame imediatamente decapitou um deles, e Ayame fez o mesmo com o outro. Aquilo não era uma luta, era um abate. As criaturas sequer conseguiram reagir. A mulher que lutava com fogo ficou assombrada. Não conseguia acreditar que elas tinham matado aqueles 2 inimigos sem esforço. Ayame gritou para ela. Acorda, garota. Aceita o que o receptor está te dando. Sem pensar muito, ela tocou em sim. Uma energia de fogo cobriu seu corpo e ela foi erguida no ar. O sistema apareceu diante dela. Habilidade passiva, cura regenerativa. Habilidade ativa, fogo fantasma. Descrição. Cria chamas ilusórias sobre os inimigos, que se apagam quando o inimigo morre ou quando o invocador morre. De repente, Hiroshi se assustou ao ouvir uma voz. Mestre, estou aguardando suas ordens. Ao lado dele estava o eco da nova receptora. Qual é o seu nome? Perguntou Hiroshi. Não tenho nome, mestre. Sou apenas um eco da sua receptora. Se me der um nome, evoluirei para o próximo nível. Vá ajudar na luta, disse Hiroshi. Agora eram 2 mulheres e 2 ecos contra os 2 minotauros restantes. Mas aquilo já não era uma batalha, era uma chacina, pois os monstros estavam completamente impotentes por causa da habilidade de Hiroshi. Quando as criaturas caíram mortas, apareceu no sistema. Você adquiriu a habilidade Exército das Sombras. Descrição. Cria uma ilusão na mente de vários inimigos em um raio de 500 metros, fazendo com que eles acreditem estar lutando contra dezenas de seres iguais a si mesmos. Se a criatura acreditar na ilusão, qualquer ataque sofrido nela será refletido na realidade. Minha nossa, essa habilidade é um pesadelo real. Contra as criaturas, é morte certa, pensou Hiroshi. A mulher ainda estava desnorteada. Ayame perguntou. Qual é o seu nome? Eu sou Suzune. Ayame então explicou tudo para ela, a explosão solar, as habilidades que surgiram em algumas mulheres e sobre como Hiroshi a salvou. Espera, quer dizer que o apocalipse começou? Não sabemos, Suzune. Sabemos apenas que isso está acontecendo por causa das explosões solares. Hiroshi, obrigada. Eu já não tinha forças, aliás, obrigada a todos vocês. Quando ela viu o próprio eco, levou um susto. Minha nossa, é o meu fantasma. Hiroshi explicou. Esse eco tem as mesmas habilidades que você, mas poderá evoluir. Talvez ele se torne até mais forte que você, não dá para saber. Vamos para minha casa, disse Hiroshi. Tomamos banho, e então pensamos no que fazer.
Porque eu mesmo estou perdido, não faço ideia do que será do nosso futuro. E assim, todos seguiram para a casa de Hiroshi. Após o banho, roupas limpas e a mente um pouco mais clara. A casa de Hiroshi era simples, mas organizada. As 3 roupas ainda secavam no varal elétrico, e o cheiro de sabonete preenchia o ar. O silêncio constrangido do pós-caos deu lugar a uma sensação estranha de início, como se aquele fosse oficialmente o dia 1 de algo muito maior. Suzune, agora com uma camiseta larga emprestada e os cabelos ainda úmidos, observava tudo calada. Ayami, com uma muda de roupa esportiva, secava os fios escuros com uma toalha enquanto encarava o chão. Hiroshi trouxe canecas com chá quente e colocou sobre a mesa de jantar. Ninguém queria ser o primeiro a falar, mas sabiam que ignorar a situação era impossível. Então, Hiroshi começou, apoiando os cotovelos na mesa. Precisamos aceitar que isso não foi um evento isolado. Se criaturas estão aparecendo e portais estão abrindo, o mundo não vai voltar ao normal amanhã. Suzune cruzou os braços, tentando ser racional, mesmo sem digerir tudo ainda. Você está dizendo que isso é o começo do fim? Ayami respirou fundo, como se as palavras já estivessem presas na garganta. Isso é claramente o início do apocalipse. Quando ela disse isso, o silêncio reinou. A ideia perdeu e se virou uma certeza. Suzune inclinou a cabeça e encarou Hiroshi com atenção, não como uma estranha, mas como alguém buscando um pilar. Ele olhou para as duas e continuou. Se é o apocalipse, precisamos assumir que vai piorar. Em breve vai faltar luz, comida, água, segurança, e pessoas desesperadas vão ser tão perigosas quanto monstros. A forma como ele falou, sem hesitar, fez Ayami e Suzune trocarem um olhar rápido. Não era medo, era algo entre respeito e algo mais difícil de admitir. O que você sugere? Perguntou Suzune, apoiando o queixo na mão. Hiroshi se levantou e foi até a estante, onde havia mapas, cadernos e uma caixa de ferramentas. Ele pegou um marcador e espalhou tudo na mesa. Primeiro, precisamos de um lugar seguro. Essa casa não vai resistir por muito tempo se as coisas escalarem. Segundo, precisamos estocar recursos, água potável, comida não perecível, combustíveis, medicamentos e geradores. Se a economia colapsar, dinheiro não vai valer nada. Vamos precisar de suprimentos, não de notas. Ayami ergueu a cabeça na hora. Então eu posso ajudar. Tenho inúmeras empresas. Posso transferir tudo, liquidar ações, sacar o máximo possível. Se o mundo vai acabar, não faz sentido economizar. Hiroshi encarou ela, surpreso com a objetividade. Você tem certeza? Absoluta. Dinheiro vai virar papel de parede. Recursos, abrigo e força vão virar poder. Suzune concordou com um aceno lento, mordendo o lábio. Então a gente precisa agir antes que as pessoas percebam isso também. Hiroshi organizou os itens sobre a mesa, riscando no papel tudo que seria prioridade. Quanto mais falava, mais natural parecia para ele assumir o controle. E quanto mais ele assumia o comando, mais as duas o observavam de outro jeito, não com fragilidade, mas com um respeito silencioso e uma curiosidade feminina que tentavam disfarçar. Ayami, com a voz mais baixa, comentou. Nunca imaginei que ver alguém dando ordem seria reconfortante. Suzune completou, sem pensar. Ainda mais alguém que realmente sabe o que está fazendo. Hiroshi não percebeu o subtexto. Continuava focado. Amanhã de manhã começamos. Hoje vamos planejar exatamente o que pegar, onde comprar e como transportar. Antes do caos se espalhar, só quem agir primeiro vai sobreviver. As duas trocaram um olhar diferente dessa vez. Já não era só medo do fim do mundo. Era o começo de algo novo, e Hiroshi, sem querer, tinha acabado de se tornar o centro disso. Enquanto organizavam o plano na sala, Suzune franziu a testa de repente, como se algo tivesse voltado à mente. Espera, ela olhou para Ayami. Aqueles cristais que caíram dos minotauros, ninguém tocou neles. Ayami concordou com um arrepio. Sim, eu vi, mas fiquei com medo só de chegar perto. Parecia venenoso, profano, sei lá.
Hiroshi levantou o rosto na hora. Ele também lembrava dos fragmentos brilhando entre o sangue das criaturas, como se pulsassem.